Paz do Senhor, igreja. Quero desejar um bom dia a todos que estão aqui acompanhando essa escola bíblica dominical dessa revista Corpo, Alma e Espírito. De onde eu vim, qual o meu propósito, para onde irei. E hoje nós estamos na lição 13, na última lição dessa revista. Até aqui nós temos aprendido bastante. E hoje, com a graça de Deus, nós continuaremos aprendendo com esse tema bastante sugestivo, interessante. Para que nós vivemos? Tema muito forte. E uma pergunta que todos nós fazemos diariamente. E hoje nós iremos aprender biblicamente qual o nosso propósito. Para que nós vivemos? À luz da palavra de Deus. Antes eu quero te convidar a fazer uma oração para colocar essa escola bíblica diante da presença do Senhor, que Ele venha falar conosco e que Ele venha alcançar o nosso coração nessa manhã. Soberano e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua casa, diante da Tua presença, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem falado conosco todos os dias, e sabemos que estamos passando por momentos difíceis, Senhor. A minha oração nessa manhã é também para que o Senhor tenha misericórdia de todo mundo, da nação brasileira. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que se encontram internadas. Que o Senhor possa estar visitando cada uma delas, Senhor, dando ali saúde, vigor, força, ânimo, energia, para que elas possam enfrentar esse momento difícil, meu Deus, e que elas possam sair dessa situação, que elas possam vencer, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que o Senhor abençoe os familiares, os profissionais de saúde, todas as pessoas que estão ali lutando, Senhor, para que haja vida. E nós queremos daqui, meu Pai, através dessa oração, da casa do Senhor, clamar ao Senhor pela saúde, pela vida, Senhor. Oh, abençoa cada um dos irmãos, das pessoas que estão assistindo agora, ao vivo pelas redes sociais. Meu Pai, seja com eles, abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, a sua mente, o seu coração, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Então, para que vivemos? Uma pergunta interessantíssima. E nós iremos aprender através dessa lição de hoje. Qual o nosso propósito de vida? Para que nós vivemos? O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Para que vivemos, lição 13. Pode passar aqui o próximo slide, por gentileza. Vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Nosso texto áureo. E ele, aqui está falando de Jesus. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nesse versículo está bem claro que nós devemos viver não para nós mesmos, ou seja, não para os nossos pecados, não para os erros, não para os desejos carnais, não para este mundo, mas nós devemos viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Ou seja, nós devemos viver para Cristo Jesus. Esse é o propósito da nossa vida aqui nessa terra. Pode passar o próximo slide? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós iremos ler um texto bíblico básico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33. Vamos ler esse texto básico? Abre aí a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 33. E esse é um texto muito conhecido, inclusive até no último culto a irmã pregou sobre essa palavra, ali como vencer a ansiedade, né? Então vamos ler, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, tem umas versões que falam assim, preocupados, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam,
nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É um texto aqui bem esclarecedor. E na introdução dessa lição de hoje, para que vivemos, diz assim: o que fiz com a minha vida até o dia de agora? É uma pergunta. O que eu fiz com a minha vida até agora? Olha outra pergunta. Minha vida fez ou está fazendo a diferença na vida de alguém? É uma pergunta muito interessante. O que eu fiz com a minha vida até agora? E o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz e venho fazendo, está fazendo a diferença na vida de alguém? Duas perguntas muito interessantes. Nesta lição, descobriremos o verdadeiro propósito da vida. Pode passar o próximo slide aqui. Então, o tópico 1. Para que vivemos? Vivemos para o reino. Ou seja, é igual Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como aquele texto áureo que diz que Jesus ele veio e morreu por todos, para que nós vivêssemos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ou seja, nós devemos viver para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo, para o reino de Deus, e não mais para nós mesmos. Então é muito interessante. Olha só, o tema Reino de Deus ocupa lugar central nos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, o propósito primordial de todo cristão é buscar o reino dele, pertencer ao reino dele e expandir o reino dele. Veja bem esses três verbos aqui. O propósito de todo cristão é buscar o reino de Deus. Segundo verbo, pertencer ao reino de Deus. E terceiro verbo, expandir o reino de Deus. Ou seja, nesses três verbos, nós podemos resumir a lição de hoje: buscar, pertencer e expandir o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Para que nós estamos aqui na terra? Para que nós estamos aqui vivendo? Buscar, pertencer e expandir o reino de Deus. Pode passar o próximo slide. Então nós vamos agora destrinchar um pouco mais. Primeiro verbo, buscar o reino de Deus. E o que é buscar esse reino de Deus? Buscar primeiro o reino deve ser a grande e incessante busca de todo cristão. Antes da comida, antes da bebida ou da vestimenta, antes de qualquer outra necessidade material, deve-se, em primeiro lugar, buscá-lo. O Senhor Jesus, com tal ordenança, revela-nos que quem busca o seu reino, antes das demais coisas, terá todas as suas necessidades supridas em fé. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, a parte B, que nós lemos esse texto. E na prática,
nós sabemos que quando nós nos esforçamos, porque Jesus ele diz que o reino dos céus é alcançado pelo esforço, e somente aqueles que se esforçam é que entrarão nele. Então é mediante o esforço. No dia a dia, se nós estamos na presença de Deus, é primeiramente pela graça do Senhor, pelo favor imerecido que nos alcançou, e é mediante o esforço. Todos os dias nós devemos nos esforçar para permanecer fazendo a vontade de Deus, esforçar para buscar o reino de Deus, esforçar para pertencer ao reino de Deus, esforçar para expandir o reino de Deus. É mediante o esforço, porque o caminho é estreito e a porta é estreita, então é mediante o esforço. E nós sabemos que vale a pena nós nos esforçarmos para pertencermos ao reino de Deus. Vale a pena, porque esse texto nós podemos experimentar na nossa vida, que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se antes eu tinha aquele anseio pela bebida, pela comida, pelo vestimento, pelas minhas necessidades básicas, pelos meus sonhos, sonho da casa, do carro, enfim. Quando eu passo a buscar o Senhor em primeiro lugar, nós começamos a entender que Deus ele vai suprindo todas as coisas. E assim é com aqueles que aplicam esse texto na sua vida, que buscam ao Senhor em primeiro lugar. Nós não nos preocupamos mais com essas demais coisas, mas nós temos que nos esforçar diariamente, porque a nossa carne, ela é tendenciosa para buscar tudo em primeiro lugar e deixar Deus em último lugar, quando sobra tempo. Mas Jesus ele fala, busca em primeiro lugar, e todas essas demais coisas aí vos serão acrescentadas. E na prática é assim que acontece com aqueles que buscam ao Senhor em primeiro lugar. Deus faz cumprir essa palavra na vida daqueles cristãos que aplicam esse texto. Pode passar o próximo slide aqui? Então, pertencer ao reino de Deus. O que devemos fazer para pertencer ao reino de Deus? Aqui está um resumo do que nós devemos fazer para pertencer ao reino de Deus. Eu devo me arrepender dos meus maus caminhos. Eu devo voltar para Deus, eu devo me voltar para Deus. Além de me arrepender dos maus caminhos, eu devo buscar a pessoa de Deus. Eu devo abandonar o caminho do mal, porque o caminho do mal ele é largo, a porta é larga, o caminho é espaçoso. Eu tenho que rejeitar esse caminho e eu tenho que buscar a salvação. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, para a gente ler esse texto aqui. João capítulo 3. Glória a Deus, aleluias. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou repetir, versículo 3, parte B. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, lembra do versículo áureo? Que nós não devemos mais viver para nós mesmos, mas nós devemos viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ou seja, aquele que vive para a carne é da carne, aquele que vive para o pecado está no pecado, mas aquele que nasceu através do Espírito, teve esse novo nascimento através da pessoa do Senhor Jesus, que se esforça diariamente para buscar a Deus, para deixar o caminho do mal, para resistir ao inimigo.
esse vive para o Senhor, esse nasceu de novo, e esse está começando, aliás, ele já está pertencendo ao reino de Deus. Pode passar o próximo slide. Nós também vivemos aqui para expandir o reino. Vivemos para revelar os mistérios de Deus, por meio da propagação da mensagem celestial. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, expandir o reino de Deus, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Você depois pode abrir aí no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus fala: ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Ou seja, expanda o reino de Deus, propague o reino de Deus, fale do reino de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, quando você pertence ao reino de Deus, aí então eu e você devemos também expandir o reino de Deus. E como nós fazemos isso? Nós iremos aprender. Passa aqui o próximo slide. Nós devemos viver para Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, quando ele veio aqui, ele é o nosso maior exemplo. Quando você lê aqui o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver a história de Jesus. E quando ele veio nessa terra, você vai ver que ele é um exemplo de ser humano, ele é um exemplo de filho, ele é um exemplo de cidadão, ele é um exemplo de trabalhador, e ele é um exemplo de filho de Deus. Ele é uma referência. Então, tudo parte de Jesus. Ele é o nosso guia, como diz a palavra. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso exemplo, a nossa referência. E Jesus, nós devemos fazer de tudo para nós aprendermos acerca dele. Leia depois Mateus, Marcos, Lucas e João, para você começar a aprofundar na história de Jesus, o que Jesus fez, como ele se comportou diante do dia mau, diante das adversidades, como é que foi o ministério de Jesus, para você se esforçar para ser semelhante a Jesus, porque ele é a referência, ele é o exemplo. E quando nós buscamos ser como Jesus, nós enfrentaremos muitas adversidades. É por isso que Jesus ele falou aqui, em João 16, versículo 33. Ele falou: olha, no mundo vocês terão aflições. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, o império das trevas, ele vai se levantar com todas as suas forças para querer nos paralisar e impedir que nós venhamos continuar sendo do reino de Deus e expandindo o reino de Deus. Então, por isso mesmo, virão aflições. Mas Jesus ele falou assim, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. É o que está escrito aqui em João 16, versículo 33. E Romanos 8, 28, Jesus também vai nos dar uma palavra que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus e que amam o seu reino. Por que ele já disse isso? Justamente para nós sabermos que nós podemos passar pelas aflições, pelas adversidades, pelos problemas da vida. Mas nós temos que ter em mente que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós buscamos ao Senhor. É como Jesus disse naquele texto de Mateus, que quando você busca o Senhor, o reino dele, a justiça dele, a pessoa dele, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, porque Jesus ele conhece do que você precisa, do que você necessita, e aí todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Ainda que nós venhamos passar pelas aflições do dia a dia, porque se Jesus, como nosso mestre, ele passou, nós também passaremos, mas nós venceremos, porque assim como ele venceu, nós também venceremos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E também Jesus é o nosso mestre e Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19. Glória a Deus. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. No primeiro ide, Jesus falou: ide
e pregai o evangelho a toda criatura. Agora aqui ele está falando, ide, portanto, e fazei discípulos. Porque expandir o reino de Deus é justamente isso. É você ir além de apenas falar acerca do evangelho. É você ir e discipular pessoas. Você acompanhar pessoas, para que essas pessoas, elas se agreguem ao reino de Deus. E para que essas pessoas formem mais discípulos. E assim o reino vai crescendo dia após dia. Há uma frase que diz do John Maxwell, um grande pastor e líder, que ele tem vários livros sobre liderança. Ele fala assim que o verdadeiro líder é aquele que treina outros líderes para liderar. Ou seja, é aquele que faz discípulos. Porque uma vez que você apenas ensina conhecimento, você está ensinando apenas conhecimento. Agora, uma vez que você está formando discípulos, você, mesmo quando morrer, você vai deixar um legado. Você vai deixar ideias. Você vai deixar propósitos de vida para outras pessoas, outras famílias que vão estar dando continuidade àquilo que você ensinou. Porque você deixou discípulos. E esse é o propósito de Jesus Cristo aqui. De eu ser um discípulo e de eu fazer outros discípulos do Senhor. Não são meus discípulos não. São discípulos de Jesus. Da palavra de Jesus, do evangelho, do reino de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Porque Ele é o nosso mestre e nosso Senhor. Pode passar o próximo slide. Então aqui, os primeiros seguidores de Jesus, eles foram, olha só, 5 características. E que nós também devemos ter. Eles foram homens dispostos. E nós, como discípulos de Jesus, nós devemos também ser homens dispostos. Vamos ler esse texto, Mateus 4,19. E vamos ver como esses homens aqui, eles eram. Mateus capítulo 4, versículo 19. Olha só. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Ou seja, quando Jesus, ele chamou ali alguns homens, aqueles homens, eles foram dispostos. Eles largaram os seus trabalhos, eles largaram ali os seus costumes, eles largaram as suas vidas. Eles foram pessoas que se colocaram à disposição. Sim, nós iremos contigo. E eles cumpriram esse propósito do Senhor Jesus, porque eles eram pescadores. E aí Jesus falou, vinde, e eu vos fareis pescadores de homens. Vinde para o reino de meu Pai, e eu vos ensinarei a como pescar homens, almas. Porque uma alma vale mais do que a riqueza de toda essa terra. E eles estavam dispostos, eles obedeceram ao chamado de Jesus. E nós também devemos estar dispostos. Dispostos a entregar um panfleto ali para uma pessoa. Dispostos a falar do amor de Jesus para uma pessoa dentro de um ônibus. Quantas vezes aconteceu isso? Inclusive até comigo. Uma vez eu estava dentro de um ônibus. E ali, quando eu entrei dentro desse ônibus, o ônibus inteiro estava em silêncio. Porque ali haviam 3 meninas que estavam louvando dentro daquele ônibus. E eu fechei os meus olhos ali. E eu, meu Deus, que presença gloriosa é essa aqui através desses louvores. E quando eu estava já para descer, ali na parada, próximo da minha casa. Quando eu fui descer, eu passei por essas 3 jovens. E 2 delas, a Amanda e a Larissa, aqui do nosso ministério, da Comunidade Cristã Fruto do Espírito, irmão Tiago. E eu fiquei emocionado, porque eu falei, meu Deus do céu. Que presença gloriosa para dentro daquele ônibus. Que aquelas 2 jovens estavam atraindo através dos louvores. Sabe o que é isso? É a disposição para atrair o reino de Deus para a vida da humanidade. Lembra daquela pergunta? O que eu estou fazendo para a vida do próximo? Aquelas meninas ali, elas estavam atraindo a presença de Deus para a vida de todo aquele ônibus. Foi incrível, todo o ônibus em silêncio. Porque estava todo mundo louvando, contemplando a presença do reino de Deus através dos louvores. Então a gente tem que ter essa disposição para louvar, para orar, para interceder, para estender a mão para o próximo, para anunciar a palavra do Senhor, para fazer a caridade. Eles também eram pessoas submissas. Depois você pode ler aí, em João capítulo 1, do versículo 47 ao 50. Terceiro, eles eram homens fiéis. E nós devemos ser fiéis. Quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios,
capítulo 4, versículo 2. Olha só que texto lindo esse. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios. Então esteja disposto, seja submisso, seja fiel. Olha só o que diz esse versículo aqui. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, essa característica fidelidade nós temos que ter como cristãos, como homens e mulheres pertencentes ao reino de Deus. Tem um salmo e um versículo que diz assim, que Deus ele procura os fiéis dessa terra para habitar com ele. Ou seja, nós devemos ser fiéis ao Senhor, fiéis a ele no dízimo, fiéis a ele na palavra dele, aos princípios dele. E lá fora nós todos os dias somos convidados, como diz aquele hino, que todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus porque eu escolho ser fiel a Deus. Então, ainda que muitas motivações sejam boas, lembre-se, eu estarei ferindo algum princípio ao Senhor, então eu não faço. Ainda que a minha intenção seja boa, a minha motivação seja boa, porque eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu tenho uma aliança com Deus de ser fiel a Ele, eu vou ser fiel, porque eu pertenço ao reino dEle. Então uma característica das pessoas que pertencem ao reino de Deus: fidelidade, submissão, disposição, ousadia. Porque nós vamos ver que Deus ele nos deu um espírito de ousadia, para que nós possamos expandir o reino dEle. Uma vez também dentro de um ônibus tinha uma mulher chorando demais. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sou tímido, como é que eu vou chegar nessa mulher? E ali estava minha esposa e eu falei, vai lá, conversa com ela, ouça ela, porque ela está necessitando. E assim ela fez, porque naquele momento eu pedi ao Senhor, Senhor, nos dê a ousadia do Espírito Santo para falar com essa mulher. Porque eu entendo que essa mulher está passando por algum problema muito difícil, muito forte, e ela precisa de alguém para ajudá-la. E ali, depois aquela mulher passou uma mensagem ali para minha esposa falando que a vida dela estava totalmente perdida, mas depois daquele acolhimento, depois daquela escuta, depois daquela presença do Espírito Santo através da minha esposa ali, ela falou que ela ganhou o dia, porque ela estava muito difícil ali a situação dela. E depois ela continuou passando mensagens para minha esposa. Então nós temos que buscar esse espírito de ousadia para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. É necessário ter ousadia e intrepidez. E desejosos de fazer outros discípulos, que foi aquilo que nós lemos. Então nós temos que ter aqui, como seguidores de Jesus, essas 5 características: sermos dispostos, sermos submissos ao Senhor, sermos fiéis a Ele, sermos ousados para pregar a palavra dEle, para louvar, para orar, interceder, enfim. E também sermos desejosos por fazer outros discípulos. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, o irmão Tiago, porque o pastor Júlio também, ele tem muito essa característica. Os nossos pastores, pastora Raquel, pastor Rafael, pastor Braga, de essa preocupação de eles estar dando a oportunidade, de eles estarem treinando. E isso aqui é uma característica que o cristão que pertence ao reino de Deus tem que ter, de estar fazendo discípulos, de estar ajudando, de estar ensinando, aconselhando as pessoas. Porque isso tudo aqui é para o crescimento, para a expansão do reino de Deus. Pode passar o próximo slide. E aqui nós devemos então viver para o Evangelho. Porque nós somos uma geração eleita. E como geração eleita nós devemos louvar a Deus, ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Nós vamos aprender aqui que nós fomos escolhidos por Deus. Quando diz assim que nós somos uma geração eleita, é porque nós somos um povo escolhido por Deus. E isso é um privilégio, porque Deus ele nos planejou. Nós não estamos aqui por acaso. Por isso que o tema dessa revista é Corpo, Alma e Espírito. De onde eu vim, nós viemos de Deus. Qual o meu propósito? Nosso propósito é para Deus. E para onde eu irei? Nós iremos para Deus. Porque nós viemos de Deus, nós retornaremos para Deus. Mas para isso,
é necessário nós pagarmos um preço, que é mediante o esforço. Mas nós fomos escolhidos, nós somos uma geração eleita, então nós temos que nos alegrar por isso. Pode passar aqui o próximo slide. Nós somos sacerdócio real. Olha só, todos os cristãos são sacerdotes que têm o privilégio e a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Vamos ler esse texto aqui de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Abre aí a sua Bíblia. É um texto muito conhecido também, que vai falar sobre isso. Nós somos sacerdócio real de Deus, povo escolhido pelo Senhor, povo eleito pelo Senhor, para oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Olha só, Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. A nova vida, o título aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, aqui Deus está falando a mim e a você, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário nós apresentarmos a nossa vida. Quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, Jesus falou assim: amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua inteligência, com todos os seus pensamentos, com todo o seu coração, com todos os seus sentimentos, as suas emoções, com toda a sua força, com toda a sua vida. Ou seja, Jesus, ele estava falando isso. Ofereceu o teu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque Ele é digno de todo culto, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Renovação de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Jesus conclui: e também o segundo mandamento, semelhante a este, é: amai o próximo como a ti mesmo. E tem um outro texto que fala assim: amai o próximo como Cristo vos amou. Ou seja, eu tenho que buscar o reino de Deus, eu tenho que expandir esse reino de Deus amando o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu quero levar Deus até ele. Porque se Deus transformou a minha vida, eu sei o que vai transformar a vida dele. Então eu devo levar Deus para a vida dele. Se Deus mudou a minha vida, se Deus está salvando a minha vida, eu sei o que vai salvar a vida do meu próximo. É somente Deus. Por isso que eu devo levar esse reino até o meu próximo. Eu devo expandir o reino de Deus. E aqui em Hebreus 13, também outro texto muito interessante. Abre aí a sua Bíblia. Hebreus 13, versículo 15 e 16. Está escrito assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nós devemos sempre louvar o Senhor. E a pastora Raquel, ela reforça muito isso. Coloque louvores no seu lar. Esse momento de isolamento que os cientistas, as pessoas estão orientando para que nós venhamos ficar em casa por conta dessa pandemia. É o melhor momento para você colocar louvores no seu lar. Você ler a palavra, você orar, buscar o Senhor. Coloque louvores e você vai ver. Quantas vezes eu estava passando por um momento difícil e eu ali em casa comecei a louvar do jeito que eu sei. Comecei a cantar, a lembrar de alguns hinos. E aquele momento ali de conflito, de batalha espiritual cessou imediatamente. Por quê? Porque assim como quando Davi ele tocava a harpa, os espíritos malignos saíam da vida do rei Saul. Ali também, quando você coloca louvores no seu carro, na sua casa, você está atraindo o reino de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar, para a sua presença. E esse reino não vai ficar restrito apenas na sua casa, vai alcançar o vizinho. Quantas vezes eu estava na garagem da minha casa e minha vizinha colocou um louvor que me alcançou. Então você atrai o reino de Deus para si, e esse reino ele se expande na vida do seu vizinho quando você coloca um louvor na sua casa, quando você ora. Então isso é atrair a presença de Deus.
E aqui fala que nós devemos louvar a Deus sempre. Versículo 16 fala assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então você é sacerdote do seu lar. E como sacerdote você deve oferecer esses sacrifícios espirituais ao Senhor, através do seu louvor, através da sua oração, através da intercessão, através da leitura bíblica. E isso agrada ao coração de Deus. Está escrito nesse texto. Que texto maravilhoso. Pode passar o próximo slide aqui. Nós também, como pertencentes ao reino de Deus, nós somos nação santa. E ser nação santa o que é? O propósito de Deus, desde o início, foi constituir um povo santo. Eu vou ler esse texto aqui, ó, Deuteronômio 28. E é um texto muito forte, quando você lê ali Deuteronômio 28, que fala acerca das promessas para aqueles que obedecem a Deus, que vale a pena a gente obedecer a Deus, vale a pena a gente pertencer ao reino de Deus. Mas também fala ali acerca dos castigos da desobediência. Então Deuteronômio 28, versículo 9 diz assim, ó: o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Deus estava falando para Moisés: eu escolhi vocês como um povo santo, para mim. Mas vocês têm que andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos. É isso que nós devemos fazer. Então nós somos uma nação santa. Desde o início, Deus já tem como propósito de ter um povo para si santo. Mas é necessário guardar os mandamentos do Senhor e andar nos caminhos dele. Um povo separado de todo pecado. Então quando nós somos nação santa, essa palavra santificação significa separação. Ou seja, eu tenho que ser separado. Eu tenho que abominar o pecado. Eu tenho que rejeitar toda forma do mal. E de todo mal, olha lá. Separado de todo pecado e de todo mal. Separado para ser justificado pelas suas mãos divinas. Está aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vou ler também esse texto aqui. Abra aí a sua Bíblia, 1 Pedro, lá no final. Glória a Deus. Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos ser um povo santo. E ser santo, por isso que eu deixei aqui sublinhado. Povo santo. Separado 3 vezes, porque significa isso, santidade, separação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que está escrito aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vou ler aqui, versículo 20 e 21. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Como diz o pastor Júlio, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa. Glória a Deus. Tem um salmo que diz assim: todos os povos aplaudam ao Senhor. Todos os povos aplaudam ao Senhor. E se nós somos uma nação santa, nós muito mais devemos aplaudir ao Senhor. Na sua casa você pode aplaudir ao Senhor. Você pode louvar o Senhor. Você pode orar ao Senhor. Porque essa é a vontade dele. Porque nós pertencemos ao reino dele. E você diga aí amém no nome do Senhor Jesus. Porque nós pertencemos ao reino dele. Pode passar o próximo slide aqui. Nós também, como povo pertencente ao reino de Deus, nós somos um povo adquirido. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, oh glória a Deus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
Então nós somos um povo santo e adquirido pelo Senhor. E esse preço que Jesus nos adquiriu não foi por coisas terrenas, materiais, passageiras, corruptíveis, como ouro e a prata, mas foi pelo seu próprio sangue. Lembra que Jesus, ele nos comprou pelo seu precioso sangue, no texto áureo, para que nós não viéssemos mais viver para nós, mas para aquele que morreu por nós, que derramou o seu sangue precioso, o sangue de Cristo, mas que também ressuscitou por nós. Então foi mediante esse sangue santo, precioso, do Filho de Deus, do próprio Deus, que nós nos tornamos um povo santo, um povo de Cristo. E é por isso que nós devemos valorizar essa graça, essa riqueza, esse privilégio de nós pertencermos ao reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus é a melhor coisa que tem nessa terra. Sabe quantas pessoas que nós conhecemos que já pertenceram ao reino de Deus e que se afastaram, e que hoje nós vemos uma vida difícil, uma vida terrível, e que as pessoas não conseguem voltar, não têm força para voltar, mas que elas sabem, nossa, não vale a pena estar aqui. Talvez você está aí nos assistindo. Tem uma familiar minha que ela, desde muito cedo, ela escolheu pertencer ao reino das trevas. Ela se tornou macumbeira. E queridos, eu observando a vida dela, eu posso te dizer, sabe, com infinitas palavras, para você entender que não vale a pena pertencer ao reino das trevas. Por isso, essa escola bíblica dominical, esse tema. Vale a pena a gente pertencer ao reino de Deus. É a melhor coisa, a gente tem paz, a gente tem alegria, e a gente tem a esperança e a convicção de que nós iremos morar eternamente com o Senhor, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Por isso vale a pena a gente pertencer ao reino de Deus. Nós temos aflições? Temos, mas nós passamos, nós suportamos, nós enfrentamos, lutamos e vencemos. Agora, olhando para a vida dessa familiar, dessa parente minha, que escolheu pertencer ao reino das trevas, eu oro por ela para que Deus liberte a vida dela. Mas você vê a destruição aqui ainda, nessa vida. Sabe, uma casa desorganizada totalmente, você... dá até assim, sabe, pavor de você entrar lá. Você vê aquele cenário de guerra mesmo, tanta sujeira, uma imundícia. E o filho largado às drogas, o outro largado ao homossexualismo, a outra largada à prostituição, vícios terríveis, bebedice. E uma semana atrás ela tentou ali suicídio, mas a irmã dela, e das duas que tentaram suicídio, uma foi. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Para você entender como não vale a pena pertencer ao reino das trevas. Não vale a pena. É tristeza, é roubo, é destruição, é pavor, é tudo de ruim que você possa imaginar nessa terra. E muito pior, infinitamente pior, lá, quando passarem dessa terra para o inferno. Então por isso que não vale a pena. Talvez você está aí ouvindo e você se afastou de Jesus. Olha, reflita sobre isso. Não vale a pena você ficar sem Jesus, porque nós não sabemos quando é que nós iremos partir. Todos os dias Jesus volta para alguém, e quando voltar nós devemos estar ali junto com Ele, pertencentes ao reino, para que nós possamos acordar lá junto com Ele para uma eternidade com o Senhor. Porque não vale a pena pertencer ao reino das trevas, mas vale a pena pertencer ao reino de Deus. Pode passar o próximo slide? E também, nós como pertencentes ao reino de Deus, nós estamos aqui para anunciar as virtudes do Senhor. Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, com um único objetivo, de nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou até ler aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo. Vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, quando você busca a Deus, quando você pertence ao reino de Deus, o propósito, o objetivo é expandir o reino de Deus. Sabe por quê? Você, quando pertence ao reino de Deus, você está sendo salvo pelo Senhor. Mas Deus, Ele não se agrada de ver nenhuma alma saindo do reino dele e indo para o reino das trevas. Por isso que Ele conta com você. É como diz o pastor Júlio, Deus, Ele abençoa a sua vida e Ele quer abençoar através da sua vida também. Ou seja, o objetivo do Senhor, como você e eu pertencentes ao reino de Deus, é de Ele nos usar como vasos de honra nas mãos do oleiro, que Ele é o oleiro, para que Ele possa alcançar mais vidas. E assim, dessa maneira, nós estaremos expandindo mais o reino de Deus nessa terra. E esse é o propósito do Senhor. É para isso que nós vivemos. Esse tem que ser o foco. Essa deve ser a prioridade. Pode passar aqui o próximo slide. E já partindo para a conclusão. Quando compreendemos a razão da nossa passagem por este mundo, procuramos ser o que o Senhor Jesus disse que seríamos. Que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo. Tá vendo essa imagem aqui? Eu achei muito interessante. Está aqui uma lâmpada, olha só. Ela representando aqui a luz. Porque nós seremos a luz para o mundo. E aqui, ao mesmo tempo, o saleiro. Porque nós seremos o sal para essa terra. Então esse é o propósito do Senhor Jesus. Que nós sejamos como Jesus. Que Ele é a luz do mundo e o sal da terra. E quantas vezes você... ali que deu aquele apagão, que faltou energia, e às vezes você estava fazendo alguma tarefa, ali nós vemos o quanto que a luz ela é essencial na vida da humanidade. Sem luz não há vida. Se não houvesse luz não existia vida. Por isso que Jesus é a luz, porque sem luz não há vida, sem Jesus não há vida. E olha que privilégio, você e eu somos luz. Então nós devemos refletir essa luz que é Jesus. E eu achei uma explicação muito interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele falou assim, que o sol, ele tem a luz própria. E o sol tipifica Jesus. Mas a lua, ela não tem luz própria. E a lua, ela tipifica eu e você. Mas a luz que a lua reflete, ela só reflete porque ela busca essa luz do sol. Então ela reflete a luz do sol. Ou seja, nós só conseguimos refletir a luz de Deus quando nós buscamos a luz de Jesus. Porque nós, por nós mesmos, como diz o texto áureo, não para que nós venhamos viver para si mesmo. Porque nós, por nós mesmos, sem Deus, nós não somos nada. Nós não temos luz, nós não temos vida. Mas quando nós buscamos a luz de Jesus, aí nós refletimos a luz dele nessa terra. É o que ele falou, vocês são luz. Então, receba aí na sua casa, você é luz. É como aquele hino que diz assim, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então quando nós estamos buscando o Senhor, nós somos como a lua. Nós refletimos a imagem, o brilho do sol. E nós somos também o sal da terra. Quantas vezes você, às vezes foi ali almoçar na casa de alguém, ou às vezes na sua própria casa mesmo que faltou ali uma pitada de sal. E ali a carne ela ficou praticamente sem sabor. Ela pode ter todos os demais temperos, mas se faltar sal, parece que fica sem graça. Por isso que Jesus falou que nós somos o sal. Porque nós temos que dar esse sabor de Jesus. Nós temos que trazer essa alegria, esse gozo através de Jesus na vida do próximo. Então que Deus abençoe a sua vida. Nós iremos agora nesse momento orar. E eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor, colocando a nossa vida, agradecendo a Ele por pertencermos ao reino dEle, porque é um privilégio. E que nós possamos cumprir esse propósito de continuar no reino dEle, de continuar buscando a Ele, de continuar expandindo o reino dEle nessa terra.
Feche os seus olhos, coloque a mão ali no seu coração. Vamos falar com o Senhor. Soberano e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por mais uma vez, meu Deus, estar aqui na tua casa. E nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa manhã especial, porque mais uma manhã o Senhor está nos dando, nos concedendo. E Senhor, muito obrigado pelo privilégio de pertencer ao teu reino. E Jesus, nós sabemos que isso não é mediante o nosso mérito, porque nós não merecemos, mas é mediante a tua graça, que é o favor imerecido, mediante, Senhor, o teu amor. Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor alcance aquelas pessoas que se afastaram da tua presença, que elas venham retornar para o reino. Alcance, meu Deus, aqueles que estão agora frágeis, que estão agora, meu Pai, se desfalecendo, para que eles possam ser renovados pelo teu Espírito Santo, para permanecerem ligados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus, de onde eles conseguirão, meu Deus, força para permanecer na tua presença. Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor, tenha misericórdia daquelas pessoas que se encontram agora internadas, Senhor, que se encontram agora, meu Pai, acometidas por esse vírus, que a tua poderosa mão possa arrancar, meu Deus, todo o mal, toda maldição, todo vírus, toda doença, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, pelo precioso sangue do Cordeiro, e que o Senhor possa lhes dar a vitória, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Alcance, meu Deus, meu Pai, ali a nossa irmã que está internada, Senhor. O Senhor sabe o quanto que ela tem servido a tua casa, meu Deus, que existem pessoas agora que estão orando por ela. Ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa que pertence ao Senhor. E eu, como um filho, como um servo, meu Pai, eu peço a Ti que a Tua mão poderosa esteja cobrindo ela do alto da cabeça à planta dos pés. E que ela possa, meu Deus, receber virtude do alto, Senhor, para enfrentar esse momento difícil e para superar, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh Pai, abençoe cada pessoa que está no seu lar e na sua casa acompanhando, Senhor, essa escola bíblica, Senhor, que essa palavra que foi semeada possa permanecer no coração dessa pessoa e que nós possamos cumprir, meu Deus, o teu propósito nessa terra, porque sabemos, meu Deus, que vivemos aqui, viemos do Senhor, vivemos para o Senhor, porque um dia voltaremos para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a vida de todos aqueles que passaram por aqui. Meu Deus, os professores que estiveram aqui, meu Deus, ensinando. Abençoa os nossos pastores, toda a tua igreja, a comunidade cristã, fruto do Espírito. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E eu quero te fazer um convite especial. Hoje, às 18 horas, teremos aqui o culto online, o culto da família. Olha, se prepare. Não é porque você não pode estar aqui presencialmente que deve ser de qualquer maneira. Eu te convido, coloque a sua melhor roupa. Feche a porta do seu quarto, coloque o celular, para que nenhuma distração venha ali impedir de você receber o melhor do Senhor, de você dar o seu melhor para o Senhor. Então é o momento de nós cultuarmos, adorarmos ao Senhor. Então eu faço esse culto dos jovens, eu coloquei lá na minha mãe e meu irmão assistiu, compartilhou. Então assim nós devemos fazer. Então às 18 horas, culto da família. Esteja conosco. E muito obrigado por nos acompanhar. Continue e que Jesus abençoe a sua casa e a sua vida e a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.